Seu dinheiro está protegido de verdade? Ou ele está refém de um único país e de uma moeda? Ou de um único governo, e esse governo é o Brasil? Hoje, pessoal, eu vou mostrar e falar sobre como você pode e deve diversificar o seu patrimônio no exterior. Mas não é só comprar ETF, gringo, ou achar que isso está resolvido. Não, eu vou te mostrar formas completas, inteligentes de diversificação, inclusive falando de investimentos mais sofisticados como Private Equity e Venture Capital. Dois mercados onde o investidor brasileiro raramente chega ou tem acesso a isso, tá? Mas vocês vão ter a oportunidade de conhecer e poder acessá-lo. E se você ficar até o final, eu vou te dar um bônus, te mostrando em proporções como distribuir esses investimentos e qual a rentabilidade de cada um deles. Mas antes disso, eu quero que você veja esses segundos, esse vídeo aqui mostrando um pouco do que é o relato da bagunça que é o Brasil. Achamos que a economia brasileira já está em franca recuperação, daqui a pouco já pode andar com suas próprias pernas. Você realmente acredita nesses caras? Enfim, neste vídeo eu vou te mostrar por que diversificar fora do Brasil é uma necessidade, não mais uma opção. As principais classes de ativos para que você compõe a sua carteira aqui no exterior e também como são e como funcionam os Private Equities e os Venture Capital, ferramenta muito utilizada para os ricos. Geralmente o Brasil não tem acesso a isso. Como investir em imóveis fora do Brasil? Não é sobre comprar um apartamento, tá, pessoal? É muito além disso. Como estruturar uma carteira internacional com segurança e principalmente eficiência tributária? Meu nome é Paulo Coutinho, eu sou especialista em investimentos, eu tenho 25 anos de mercado financeiro e este canal é perfeito para você que quer investir com segurança no exterior. Vem comigo! Por que diversificar fora do Brasil? Redundante, mas vamos começar do começo. Por que tirar o dinheiro do Brasil? Imagina o seguinte, você tem uma empresa, trabalha anos e muitos anos para construir, economizar, investir, e aí você decide colocar esse dinheiro, esse patrimônio em uma única moeda, em um único governo e um único país. Brasil. Caos. Enfim, e é como colocar, pessoal, todos os ovos em uma única cesta e entregar essa cesta na mão de Brasília. Eu não confio nisso, você confia? Seja sincero. O Brasil tem 3 riscos muito, mas muito graves para quem tem patrimônio. Risco político, risco fiscal e risco cambial. Eu vou explicar cada um desses para vocês. Risco político, mudanças do governo, insegurança jurídica, interferência nas empresas e principalmente no sistema tributário. Risco cambial. O real, pessoal, é muito frágil. Você pode até estar ganhando 10% ao ano, mas se o dólar sobe 20%, você perdeu o poder de compra internacional. Risco fiscal. A conta pública brasileira é insustentável. Eles não param de gastar. Infelizmente, eles não param de gastar. E quando o governo precisa de dinheiro, o que eles fazem? Ele vai buscar no seu bolso. Fazendo o quê? Aumento de IOF, taxação de LCI e LCA. Enfim, a gente não sabe se isso vai se sustentar, esse aumento de IOF ou não, mas como está essa verdadeira bagunça, a gente não sabe o que vem por aí. A gente precisa se proteger e enviar dinheiro constante o mais rápido possível. Agora pense ao contrário. Países como Estados Unidos, Suíça, Singapura têm moeda forte, regras claras e com um mercado muito mais profundo. Pessoal, diversificar fora do Brasil é como espalhar os seus ovos em várias cestas, ou seja, em terrenos diferentes. É proteger o que você já construiu, é o seu patrimônio, é o futuro da sua família. É isso que a gente precisa se preocupar aqui. Vamos começar a falar sobre as classes de ativos no exterior. Quando a gente fala em investir aqui fora, pessoal, a maioria pensa, ETF, ações americanas. Não é só isso, tá? Existem muitas outras classes que te permitem uma real diversificação. Mas assim, vamos simplificar. Primeiro, ETFs e bonds. Todo mundo vai para esses ativos, é porque existe segurança. São o quê? São a base. Os ETFs para renda variável é muito bom para diversificar. Os bonds te dão previsibilidade e proteção de capital. E aí tem os REITs, Real Estate Investment Trusts.
que ele investe em imóveis nos Estados Unidos sem você ficar precisando comprar um imóvel literalmente. E aí, o Private Equity, que é para você investir em empresas antes do IPO, antes delas saírem a mercado para abrir capital. Venture Capital é você apostar em startup com alto potencial de crescimento. E fundos estruturados internacionais, o que é isso? Eles vão te dar acesso a estratégias sofisticadas com curadoria profissional. Essas classes de ativos, pessoal, não são só diversificar em risco e retorno, tá? Elas se comportam de uma forma distinta de cada um, dependendo de cada ciclo econômico. É como você fazer uma diversificação de verdade. Está gostando do conteúdo? Deixe o seu like e vamos ver como funciona investir em imóveis no exterior. Agora vamos falar sobre investir em imóveis no exterior. Muita gente sonha em ter um imóvel nos Estados Unidos, muito comum. Na crise de 2008, então, nem se fala, os imóveis estavam muito baratos. Mas você não precisa comprar um apartamento em Orlando ou uma casa em Orlando como todo brasileiro faz. Hoje, você pode investir em imóveis de forma inteligente, prática, através de REITs, que são como fundos imobiliários no Brasil, mas são os fundos imobiliários americanos. Com eles, você pode ter exposição a shoppings, a hospitais, a data centers, a galpões, como o da Amazon. Se você não viu, tem um vídeo falando aqui, você pode acessar lá que eu explico cada uma das empresas. Tudo isso sem precisar lidar com um inquilino, sem contrato, sem impostos sobre propriedade. É muito mais fácil, pessoal. Outro caminho são os do real estate, que são privados, onde você compra, eles reformam, alugam e vendem esses imóveis com uma grande margem. Enfim, são fundos fechados, com prazo e estratégia, exigem valores um pouco maiores, mas com retornos muito mais robustos e protegido dos ativos reais que, se você colocar um imóvel à venda, não é tão simples assim de vender. O importante aqui é o imóvel no exterior, ele pode e deve ser parte da sua diversificação, mas não precisa estar no seu nome. Você compra cotas dentro do mercado. Então ele pode estar em sua estrutura. E a gente vai falar sobre isso já já. Agora nós vamos entrar numa parte mais sofisticada, que pouca gente no Brasil fala e tem acesso a esse tipo de investimento, que são os Private Equities e são os Ventures Capital. São opções, pessoal, que, claro, requer um pouco mais de capital, mas que você também consegue ter acesso. Enfim, o que são os Private Equities? Private Equities, eles são investimentos em empresas que ainda não estão listadas em bolsa, mas já são as empresas consolidadas, com faturamento alto, com governança corporativa muito forte e um plano muito grande de expansão. Eles são fundos que compram parte de uma empresa e ajudam ela a crescer, profissionaliza a gestão e faz a expansão disso. E depois o que eles fazem que é o melhor, e aí porque você deve participar, que depois eles vendem essa participação com um grande lucro. Quem participa, pessoal, geralmente entra num ciclo de 5, 10 anos e sai com um múltiplo de capital, 2, 3, 4 vezes a mais, tá? Claro que o risco-retorno tem que ser analisado. Quer um bom exemplo disso? Burger King do Brasil, que foi estruturado por um Private Equity. A própria Ambev já teve a participação de um Private Equity. Não sei se vocês sabem também, a Bluefit vendeu a operação justamente para um Private Equity. Bom, para vocês entrar nesses fundos, normalmente é exigido um valor mínimo que pode variar ali entre 250 a $1 milhão, tá? Mas hoje já existe feeder fund que permitem a entrada de tickets um pouco menores, entre 100 mil, 150 mil, 200 mil dólares, a depender do Private Equity que vocês queiram entrar. Mas o que é esse Feeder Fund? Pô, você falou, não vai falar financeiro, né? É um tipo de fundo de investimento que ele alimenta um fundo maior. A gente chama ele de fundo master, que ele permite que os investidores com menor poder de capacidade financeira também possam entrar e fazer os seus investimentos de uma forma também reservada e com grandes instituições. Antes de eu te dizer o que são os Venture Capital, já se inscreve neste canal para você não perder nenhuma novidade sobre o mercado financeiro internacional. Venture Capital é muito parecido com os Private Equities, porém, o foco deles são em startups, ou seja, empresas menores em estágios iniciais com alto potencial de crescimento, mas também com grandes riscos. Você está investindo em pequenas empresas com alto potencial. O fundo, ele entra e injeta capital, orienta a gestão e espera que a startup decole, multiplique, né?
Ou seja, ela é adquirida e aí se espera que se faça um IPO no futuro, que é para dar aquela pancada mesmo. Esse tipo de investimento, pessoal, pode gerar múltiplos de 10, 20, 30 vezes. Mas também o contrário é verdadeiro. Por isso que a diversificação dentro de uma venture capital é fundamental. Entrar em fundo entre 20 ou 30 startups dentro dele faz total sentido. E se você tem ali mais de 500 mil dólares, é totalmente possível, pessoal, começar a diversificar em pequenas empresas dentro desses fundos, que é parte do investimento, desde que com orientação dentro de uma estrutura bem pensada. Agora vem a parte mais negligenciada pelos brasileiros: estrutura. Não adianta investir no exterior e deixar tudo solto, em contas diferentes, no seu CPF, sem um planejamento tributário sucessório. Você precisa ter uma estrutura que te ofereça segurança jurídica, eficiência tributária, planejamento sucessório para que você pense nos seus herdeiros, na tua família, e blindagem contra os riscos políticos e principalmente fiscais. Não confie no governo brasileiro. Se você quer que eu faça um vídeo com passo a passo falando como investir em, por exemplo, ETF de uma forma profissional, comenta aqui embaixo. Isso, para ser feito de uma forma correta, tem que ser feito uma holding internacional ou um trust, que vai concentrar os seus ativos e facilitar o controle, permitindo que seus herdeiros recebam tudo de forma simples e direta, sem cair em inventário no Brasil. Pessoal, vocês não têm noção do que é cair no inventário no Brasil. E além disso, essa estrutura te ajuda a não cair na malha fina, na receita, e evita bitributação totalmente desnecessária. Com uma assessoria certa, você pode investir legalmente fora do Brasil, com declaração correta e aproveitando o melhor de cada jurisdição. Se você tem dúvida e quer saber mais sobre isso, coloque a sua câmera aqui no QR Code que eu posso te ajudar. Preencha aqui o cadastro que a gente entra em contato contigo o mais breve possível. Agora chegou a hora do item bônus que eu prometi no início do vídeo para vocês. Eu fiz uma simulação aqui com 500 mil dólares, mas não precisa ser esse valor. Claro que alguns investimentos, como dito aqui, precisam de alguns valores mínimos, mas vai de acordo com o teu bolso, tá? De repente você tem 200, 300, não tem os 500 mil dólares, ou tem 1 milhão, 10 milhões de dólares. Muitos clientes meus têm essas fortunas e é muito confortável para eles. Então, o que eu vou te explicar aqui, a proporção de como que a gente pega esses ativos e coloca uma distribuição e te mostrar um pouco de rentabilidade, vai de acordo com o teu bolso, não se preocupe. Até aproveitando que a gente vai falar nessa simulação de um portfólio internacional de 500 mil dólares, deixando muito claro, isso não é uma recomendação de compra desses ativos. É somente ilustrativo para que você tenha noção de quais são os ativos que você pode, dependendo do valor que você traz aqui, ter acesso. Perfil desses investimentos: investidor sofisticado, que busca diversificação real, proteção patrimonial e crescimento sólido. Horizonte, isso é muito importante, pessoal, prazo de 5, 10 anos. Precisa ter cabeça de longo prazo. Objetivo: crescer com segurança, proteger contra os riscos do Brasil e acessar oportunidades exclusivas globais. Importante, não é diquinha de comprar ativo baratinho e já crescer. Aqui fora a gente pensa de uma forma de longo prazo. Enriquecer é a longo prazo. Então a distribuição dos ativos em percentuais e valores ficaria da seguinte forma. Classe de ativos. Primeiro a gente vai nos ETFs internacionais. A alocação seria de 125 mil dólares, né? E o percentual da carteira equivale a 25%. Títulos públicos como bonds, o valor de 100 mil dólares e o percentual da carteira 10%. Real Estate Funds, que são os REITs, 75 mil dólares, equivale a 15% do percentual da carteira. Os Private Equities, 75 mil dólares, equivalente a 15%. Os Venture Capital, 50 mil dólares, relativo a 10%. Caixa Internacional, 25 mil dólares, relativo a 5%. Para que ter esses 5% da carteira em caixa? Caso aconteça alguma oportunidade ou alguma ação que a gente saiba, ou esses próprios investimentos, algum venture capital que esteja lançando algo no mercado, a gente aproveita esse caixa para comprar estas oportunidades. Trust e holding.
50 mil dólares, equivale a 10%. Agora a gente vai falar sobre estimativa de rentabilidade média. As estimativas, pessoal, é de acordo com a classe de ativos e de acordo com as rentabilidades, tá? O que eu fiz aqui? Isso vai de acordo com o seu perfil. Não adianta, o perfil conservador é isso? Não, não é isso. O perfil muito agressivo também é isso? Não. Eu peguei uma média dos perfis aqui, né, para a gente ter um pouco mais de ideia e como eu distribuiria, como algum dos meus clientes distribui as carteiras deles aqui fora. Então é mais uma amostra do que os clientes fazem para trazer a realidade para vocês. Então a classe de ativos, os ETFs, na média, eles pagam de 7% a 9%, os bonds de 4% a 5%, REITs de 6% a 8%, com yield mensal, os private equities de 12% a 15%, lembrando, prazos de 7 a 10 anos, cabeça de longo prazo. O venture capital de 15% a 25% ao ano. Mas por que então eu não coloco tudo em venture capital? Pela definição que eu coloquei aqui, é muito arriscado. Claro que dependendo do teu perfil, a gente pode ajustar um pouco mais esse tipo de ativo. Eu coloquei ali 10%, 15%, Paulo, mas eu quero 30%. Se a gente fizer um estudo sobre o seu perfil que realmente você precisa disso, a gente pode estender sim e colocar um pouco mais de risco na tua carteira, não tem problema. Na média ponderada, pessoal, esta carteira com as proporções que eu passei aqui daria uma média dolarizada e anualizada de 8,5% a 10,5% ao ano. Esses retornos são estimativas históricas e não são garantias de rentabilidade, hein? Private Equity e Venture Capital seguem longos ciclos e exigem muita paciência. A diversificação ela protege o capital, mesmo nos períodos de maior volatilidade. Com 500 mil dólares, você já pode acessar o que 95% dos brasileiros nem sonham. São produtos muito sofisticados, como fundo de private equities globais, venture capital, startups internacionais, real estate dolarizado com yield mensal e tudo isso com uma estrutura sólida, segura, blindada e com estabilidade fora do Brasil. Esse tipo de diversificação, pessoal, ele te protege de múltiplas coisas que podem acontecer no meio de problemas globais, né? Principalmente no Brasil, e garante um legado patrimonial para a tua família. Não é sobre ter mais produtos, é sobre ter mais inteligência, estratégia e soberania na hora de fazer a distribuição dos seus investimentos. Se você chegou até aqui, você já está acima da média. E se você tem patrimônio, não pode deixar o seu futuro na mão da instabilidade brasileira. Você precisa dolarizar, você precisa diversificar e você precisa fazer isso com muita inteligência. Não esquece, curta esse vídeo, compartilhe com alguém que ainda está com patrimônio 100% preso e exposto ao risco Brasil. E é claro, pessoal, não deixe de se inscrever nesse canal, porque toda semana eu trago muitas novidades e estratégias reais, práticas, para quem quer segurança, rentabilidade e investimentos aqui fora. Muito obrigado, fiquem com Deus.